Oi, amigos! Eu não sei se vocês repararam, mas de alguns vídeos pra cá eu mudei o meu cabelo e eu registrei um pouco, queria ter registrado mais dessa mudança, mas eu registrei um pouco e eu vou compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu quero contar um pouco pra vocês sobre a história do meu cabelo, como ele era antes, as fases que ele já passou e como ele tá agora. Então, quando eu era mais nova, criancinha, meu cabelo era bem loirinho, bem clarinho. Então eu vou deixar imagens aqui pra vocês de como meu cabelo era antes. E ele era bem loirinho, bem clarinho. E aí conforme eu fui crescendo, meu cabelo foi escurecendo e ficando só algumas mechas mais claras. E aí na minha adolescência ele ficou um loiro bem escuro. E essas são imagens de como ele era, loiro bem escuro. E eu queria muito clarear ele, queria fazer luzes, queria fazer alguma coisa pra clarear. No começo eu tinha medo de mexer com química, então eu tentava receitas naturais. Então eu fiz chá de camomila, chá de casca de cebola, tudo que era produto natural que as pessoas falavam que clareavam o cabelo, eu tentava, mas não funcionava. Então a única solução era partir pra descolorir mesmo. E aí foi o seguinte, eu pesquisei muito, me informei muito sobre o assunto pra não fazer nenhuma cagada. Mas eu cometi um erro, um grande erro que a gente sempre comete, que é escutar o conselho das outras pessoas, que é ouvir amigos que dão conselhos pra gente, e esses conselhos, queridos, sempre dá merda. Então eu tinha pesquisado muito e eu sabia que tinta não clareia cabelo, o que clareia é oxigenada e pó descolorante. Tinta não clareia o cabelo. Então eu sabia que eu ia ter que descolorir para depois passar uma tinta por cima para matizar, mas não ia clarear só a tinta. Mas uma amiga disse que ela já tinha pintado o cabelo várias vezes com tinta e tinha clareado. E eu fui ouvir o conselho e deixei ela fazer no meu cabelo o mesmo que ela fez no dela. E aí o resultado foi isso. Eu não tenho muitas fotos dessa época, porque eu fiquei muito triste. Ela começou passando a tinta no cabelo pela raiz, já começou o problema aí. Ela começou pelo topo da cabeça, pela raiz. Então aqui ficou claro, branco, e o resto ficou laranja. E ficou muito feio. Eu até tenho vergonha eu já fiquei com vergonha de tirar foto nessa época, então não tenho muitas fotos. E o cabelo ficou horrível e eu fiquei muito triste. Eu fiquei com tanto medo de mexer que eu não tive coragem de passar uma tinta escura por cima. Eu deixei do jeito que tava e ele foi crescendo. Até que em 2016 eu passei por uma fase que eu queria um cabelo na bunda, então eu deixei crescer muito o cabelo. E nas fotos dá pra ver que dá pra perceber a marca certinho da onde é o cabelo natural e aonde é a tinta, e o cabelo tava muito grande nessa época. E aí eu decidi cortar bem curto. É o mais curto que eu já tive na vida, que foi bem no ombro, assim. Então essas são as imagens do cabelo bem curtinho. Eu gostei porque ficou as pontas claras e em cima escuro, então parecia que era uma californiana de propósito, mas não era, era só eu deixando a tinta sair do cabelo naturalmente. Então eu fui deixando o cabelo crescer e fui cortando, e aí foi ficando só o restinho da tinta nas pontas, e eu decidi que eu queria mudar e fazer uma franjinha. Então primeiro eu fiz uma franjinha falsa, primeiramente. Então eu puxei só alguns fiozinhos, fiz uma franjinha bem com pouquinho volume, sabe? Só pra ver como ficava, e depois eu cortei mesmo franjona, curtininha, e eu amei, né? Nesse processo o cabelo foi crescendo e eu tirei todas as pontas e ficou só o cabelo natural, com a cor natural mesmo. Eu fiquei com muito medo de mexer, então por um bom tempo eu fiquei com o cabelo natural. Eu só cortava a franja, às vezes eu cortava curtininha, às vezes eu deixava ela crescer de lado e crescer e deixar dividido no meio. Às vezes eu deixava crescer e fazia um franjão de lado. Então eu fiquei só nessa... ousando na franja, só nisso, na cor, não. Até que eu decidi finalmente clarear, mas dessa vez fazer do jeito que eu sabia e fazer sozinha mesmo, porque se desse merda a culpa ia ser minha e não de outra pessoa. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um teste de mecha pra ver como é que ia ficar e ia clarear bem do jeito que eu queria. Então eu decidi puxar luzes na touca. Coloquei a touquinha, puxei os fios, fiz as luzes, mas simplesmente não deu diferença nenhuma, não apareceu luzes nenhuma.
E aí eu fiquei tipo, não era isso que eu queria, né? Então eu decidi fazer balaiagem no cabelo. Então eu puxei o fio, iricei pra cima e passei o descolorante no cabelo inteiro, na cabeça toda, todo o cabelo. E ficou assim. E eu amei, ficou perfeito, ficou do jeito do loiro que eu queria. E eu fiquei um tempinho assim, só que começou a crescer e a raiz ficou muito grande, ficou um contraste muito grande de raiz e o cabelo, e eu decidi fazer a balaiagem de novo, só que puxando mais pra raiz. E aí ele ficou assim, bem oxigenada, bem loira mesmo, e eu gostei, só que o meu erro foi que eu não matizei, não passei tinta, só descolori, ficou só no descolorante, eu não passei nenhuma tinta por cima pra realçar aquela cor, então eu não curti muito. Então quando tava loiro, bem claro assim, eu fiz uma mecha roxa com a violeta genciana, que eu tava usando ela pra matizar o cabelo. E aí eu fiz uma mecha roxa, então foi um detalhezinho assim no loiro, mas tava muito, uma cor muito estranha, então... E aí, com o cabelo bem loiro, eu decidi realizar um sonho que eu tinha há muito tempo, que era ficar ruiva, porque eu acho que ia combinar com a cor dos meus olhos, com a minha pele. Então eu pintei de ruivo e sinceramente ficou perfeito. Eu amei meu cabelo ruivo. Vou deixar as fotos pra vocês verem. Ficou incrível, eu amei, ficou perfeito o ruivo. E aí, além de ter ficado lindo no dia que pintou, depois que ele desbotou, ele ficou lindo. Eu pintei de novo, ficou bonito. Então toda vez que eu pintava, ficava uma cor diferente, porque o ruivo tem isso. No sol ele fica uma cor, na sombra ele fica outra. Quando ele desbota ele fica uma cor, quando você pinta ele fica outra cor. E só que tinha um problema do ruivo. O meu cabelo, pelo menos eu acho, né? Eu não sou especialista, mas eu acho que o meu cabelo tem um tom mais frio e o ruivo é mais quente. Então, quando a minha raiz crescia, ficava gritando aquela raiz mais fria e o cabelo mais quente. Então, eu não gostava, me incomodava muito, mas mesmo assim eu insisti. Eu cortei franja pra ver como ficaria com franja e eu amei. E eu decidi fazer uma mecha branca no ruivo com uma mecha branca na lateral. E ficou assim, eu gostei muito, ficou muito bonito. Mas, como eu disse, essa questão da raiz me incomodava muito, então eu decidi pintar de escuro. Sim, gente, eu pintei de morena, fiquei morena, mantive a mecha branca, mas fiquei morena. E eu simplesmente amei meu cabelo moreno, ficou muito lindo, realçou muito meu olho, realçou a minha pele, realçou tudo, ficou muito lindo morena. E eu fiquei um tempinho assim, mas com pouco tempo o cabelo desbotou muito, a raiz cresceu e o cabelo desbotou. E eu acho que por ter descolorido, pintado de ruivo, desbotava pra um vermelho, pra uma cor alaranjada, avermelhada. E eu decidi então pintar de ruivo de novo, mas dessa vez eu não gostei, não ficou legal, ficou meio manchado, ficou várias cores, não curti mesmo essa segunda vez. E aí eu esperei um pouco e pintei com um castanho médio. Não foi nem escuro como da primeira vez e também não mantive no ruivo. Eu pintei de um castanho e ficou assim. Eu gostei, eu achei que ficou bonitinho, mas eu não sei, faltava mais uma presença assim, sabe? Faltava uma coisa mais poderosa. Ao mesmo tempo, esse cabelo desbotou de novo e voltou para aquela cor ruiva de novo, aquele cor estranha. Então eu pintei de escuro, da mesma cor morena que eu tinha pintado antes. Eu gostei, mas o cabelo tava bem destruído, bem detonado, então não ficou muito bonito. Mantive a mecha branca e pintei, mas não ficou muito bom não. Mas tava melhor do que aquela cor avermelhada. Só que novamente o cabelo desbotou muito rápido e voltou para aquela cor alaranjada. Só que eu tava grávida e eu não queria pintar da raiz tudo o cabelo, eu não queria mexer, né? Na verdade eu não queria mexer em nada no cabelo naquele momento. Então eu esperei o Rael nascer, esperei passar alguns meses pra agora deixar ele loiro. E como é que foi esse processo de deixar ele loiro? Então, amigos, eu já fiz balaiagem no cabelo todo e vou deixar agir agora. A parte de baixo já tá bem clara, porque foi a parte que eu fiz primeiro, ó. Vamos ver. Tá bem claro já.
E aqui eu passei por último e eu vou esperar os minutinhos e depois eu mostro como é que tá ficando pra vocês. Eu fiz o mesmo processo de balaiagem que eu tinha feito antes. E depois eu passei a 9.0. Então ficou bem amarelanja. E só a tinta, ela não conseguiu neutralizar aquele laranja. Então eu decidi matizar com uma outra tinta. Eu usei a 10.1. Porque o 1 é de acinzentado, só que tem uma química muito louca que mistura o cinza com amarelanja ou laranja e fica verde rato. Então tem que ser muito rápido, você passa a tinta, viu que passar aí um pouco daquele laranja, você já tira, porque senão fica cinza rato. E eu não sei explicar, mas parece pelo de rato. Eu até fiz uma mecha aqui, eu deixei um pouquinho a mais do tempo. Acho que não vai dar pra ver. Eu vou mostrar pra vocês imagens. Eu deixei um pouquinho a mais do tempo e ficou bem esse esverdeado. Até a mecha branca, que tava bem clara, ela também ficou meio esverdeada. Mas no geral, ela matizou bem, ficou do jeito que eu queria. Eu ainda quero clarear mais, clarear bem a raiz, mas eu tô amamentando, então eu não tô passando nada na raiz do cabelo pra não afetar na amamentação. Não sei exatamente se afeta, mas eu não queria passar nada na raiz do cabelo. E a médica tinha orientado durante a gravidez que se eu quisesse pintar, eu poderia pintar, mas passando só no comprimento. Então eu vou esperar um pouquinho. Eu já tô no processo de desmame. Vou esperar o Rael parar de mamar pra poder pintar o cabelo, a raiz toda, completo, fazer uma descoloração global. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, contando um pouco da história do meu cabelo. E eu tô muito feliz porque eu descolori, a cor tá bonita e não danificou muito as pontas do cabelo. Tá ressecada, claro, mas eu não precisei cortar, porque eu achei que eu ia precisar cortar as pontas, mas eu não precisei. E eu fiz todo o cuidado, né, de passar o óleo de coco antes de descolorir. Eu continuo passando óleo de coco, fazendo uma umectação pra nutrir bem o cabelo. Então é todo um processo de cuidar e estragar, mas tudo na dose perfeita pro cabelo sempre ficar bonitinho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!